Bom, pessoal, então esse encontro nosso está sendo gravado, vai ficar, como qualquer encontro remoto, ele vai ficar disponível para vocês reverem, ou os colegas que não puderem comparecer ao esse encontro hoje, poderem assistir. Sejam bem-vindos ao primeiro semestre, né, de 2025. Hoje, imagino que seja o primeiro dia de aula de vocês. Não sei se esse módulo, essa turma de vocês, já teve alguma aula na quinta ou na sexta. Não sei se hoje é o primeiro dia. Se for o primeiro dia, sejam bem-vindos ao Uniswan, mais uma vez. Sejam bem-vindos a 2025-1. Se não, repito as boas-vindas de um outro colega. Eu sou o professor Francisco Lawrence, do módulo... Vamos trabalhar o módulo 4 nesse semestre. São duas integrações, como vocês sabem, né? Módulo 4 já passou por outros módulos, já conhecem a sistemática, né, do ensino modular. Então, sabem que tem dois professores que fazem integração, né, e um professor de projeto. Então, eu sou uma das integrações, eu sou o professor de integração 1, segunda-feira, e não tenho aqui em mente quem é o colega da integração 2. Se vocês souberem aí, vocês podem me falar. E eu também não sei quem é o projeto dessa nossa turma. Depois, se alguém souber, pode colocar aí na conversa, no bate-papo. Então, hoje, né, das integrações, são duas. Né, eu farei a parte, nós trabalharemos a parte inicialmente de estatística. Vamos trabalhar esse mês só com o conteúdo de estatística. Simone, o projeto, né? Tô vendo aqui. O Irving já colocou. A Irving ou o Irving, desculpa. Deixa eu ver aqui. Irving, desculpa, eu não sei se é a Irving ou é o Irving, porque existe Irving, eu tenho um colega chamado Irving, mas tudo bem, eu agradeço aí pelo... o Irving, valeu, Irving, muito obrigado. O Irving, então, já botou aqui, que é a Simone, né? Deixa eu até anotar aqui. Então, é o segundo que eu conheço que é Irving também. Aliás, tem três, né? Tem um ator chamado Irving São Paulo também. Mas vamos lá. Então, eu não sei se vocês já tiveram algum encontro ainda na semana que começou quinta e sexta-feira, né? Eu não sei os dias da aula dessa turma, mas nos nossos encontros a gente vai trabalhar de todo aquele conteúdo do módulo 4. A gente vai começar com estatística, vai ser essa parte inicial. Vamos trabalhar esse primeiro mês com estatística, e aí depois a gente vai continuar da competência 3 até da competência 2 até a competência 4. A gente vai com a parte de custos para produção em si e custos para tomada de decisões, uma iniciação mais para o final ali da competência 4. Nossos encontros serão bem práticos, né? Então eu sou aquele professor que gosta de fazer a coisa mais prática. A gente discute um pouco, o assunto na teoria que se deve discutir, e aí a gente costuma trabalhar bastante os conteúdos. Mesmo porque, e vocês sabem, né, porque já estão nesse modelo de ensino já pelo menos há 3 semestres, né, sabem que as integrações elas são justamente para praticar os conteúdos que estão lá disponíveis no AVA, né? Então vocês têm lá o material da semana que será trabalhado na próxima. Então é feita aquela leitura, assistem aos vídeos, aquelas coisas, e os professores da integração, né, eles são responsáveis em trazer para a sala alguma coisa que integre aquele conteúdo que vocês previamente já deram uma olhada lá, já leram, já estudaram. E como a gente vai trabalhar com estatística e contabilidade, nada mais justo do que trabalhar bastante a prática, né? E eu vou tentar sempre fazer a integração, né, do conteúdo que está relacionado a mim com o conteúdo do colega. E, desculpa, eu ainda não sei quem é o integrador 2. Se souberem aí, depois vocês me falam.
A gente vai sempre trabalhar juntos a integração. Deixa eu me apresentar aqui. Eu estou falando, deixa eu compartilhar. Antes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo um slide aí? Vocês conseguem ver? Sim ou não? Sim. Ah, obrigado. Eu mandei um e-mail para vocês de boas-vindas. Quando eu escrevo lá no fórum, no AVA, é natural que vocês, quando eu escreva qualquer coisa, ou vocês escrevam lá, que todos que estão na turma recebam o e-mail. E automático, né? Do AVA, né? Que é esse ambiente virtual de aprendizagem. E eu escrevi hoje, dei boas-vindas para vocês, falei. A professora Nimbu também mandou e-mail, né, evidentemente, mas eu falei também sobre o nosso encontro remoto de hoje. E eu coloquei em anexo ali um material para a gente trabalhar, que é uma lista de casos. E eu não sei se vocês tiveram acesso, se receberam, tá? Eu não sei se vocês recebem por e-mail o que eu coloco em anexo lá no AVA, no fórum. Depois, se alguém puder me dar um retorno, tá? Recebeu? Isabelle, você recebeu... Vocês podem abrir o som também para falar comigo, hein? Fiquem à vontade. Receberam no e-mail, veio o anexo? Isso, eu recebi pelo AVA. Pelo AVA, né? Aí tinha lá um arquivozinho anexo em PDF, né? Perfeito, legal. Isso. Show. Muito bem. Então, aqui, esse é o que a gente vai começar a trabalhar, tá, pessoal? Estou colocando aqui. Depois eu vou mandar para vocês esse slide também. Aí eu peço a vocês, quando vocês não forem falar, só fechar o som, tá? Não sei quem está com o som aberto. Deixa eu ver. Acho que já fechou, tá? Antes de eu me apresentar aqui, deixa eu falar uma outra coisa também. Nessas boas-vindas, eu sugeri a vocês que criassem para a turma um grupo do WhatsApp, só daqui, só nosso, dessa disciplina. Por que isso? O que acontece? Alguns conseguiram acessar o contato que eu fiz. Só que eu acho que o WhatsApp ele é muito mais dinâmico. A gente consegue se comunicar muito mais rápido do que por e-mail. Ainda mais o e-mail que é institucional, que normalmente você tem um e-mail que você vê mais e tem um e-mail institucional que às vezes, né, da empresa ou e-mail da faculdade, que às vezes você não abre. E às vezes eu posso ter uma informação que eu quero dar para vocês no mesmo dia da aula, por exemplo, na segunda de manhã, pessoal, vamos trabalhar esse caso aqui e tal. Eu já posso mandar para alguém da turma pelo WhatsApp e na mesma hora esse material chegar a todos, que eu sei que o WhatsApp, eu também uso o WhatsApp. O WhatsApp a gente olha toda hora, né? Apareceu ali, a gente já olha. Então, eu não sei, se criar é uma sugestão, vocês não têm obrigação de fazer isso. Mas se quiserem fazer, tá? Vocês podem criar esse grupo do WhatsApp, tá? Eu não participo, não faço nem questão de participar, o grupo é de vocês. Mas eu preciso só ter contato com um de vocês, que aí eu converso com essa pessoa, né? Mando material, alguma coisa assim, e essa pessoa distribui para o grupo. E vocês fiquem à vontade lá no grupo para conversar o que quiserem, falar, trocar ideias, tá? É uma sugestão e eu faço isso sempre nas minhas turmas e dá muito certo, né? Porque o contato fica muito mais ágil, tá? Então, depois, se alguém tiver criado ou quiser criar, basta que tenha um contato de um colega, cria, aí não precisa ficar copiando o telefone de todo mundo, é só gerar ali o link, né? Você cria o grupo, copia o link do grupo, joga aqui, ou joga lá no AVA, né? No mural lá, e aí o pessoal, para entrar, é só clicar e entrar diretamente no grupo, tá? Muito bem. Então, voltando para cá, cadê eu? Aqui. Então, esse primeiro assunto, né, que
que a gente vai trabalhar, que é a estatística. Me apresentar aqui, eu sou o professor Francisco Lores, sou doutor em administração, sou mestre em ciências contábeis, tenho pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial, também tenho pós-graduação em auditoria contábil, tenho pós-graduação em docência online, sou graduado em ciências contábeis, sou professor de graduação e pós-graduação aqui da Uniswan, também fui coordenador do curso aqui de ciências contábeis da Uniswan por 4 anos, e do curso de economia, né? Os cursos de economia já não existem mais na Uniswan. Trabalhei na Estácio de Sá por um bom tempo, também por 14 anos. Trabalhei como professor substituto da UFRJ e na UERJ também por um tempo. Trabalho com cursos preparatórios para concurso. Fui contador, auditor e perito no Ministério da Defesa por 20 anos. E também esse livrinho que aparece aqui é o meu livro, que está publicado, de contabilidade e análise de custos, que já está na 3ª edição, né? Não é livro que vocês têm que comprar, tá? Vocês não precisam comprar livro para estudar custos nesse módulo, que o módulo já tem todo o material. Mas se alguém quiser se aprofundar, né, depois a gente conversa, eu mostro para vocês onde vocês podem comprar, se desejarem, tá? Todo mundo me ouvindo bem, né? Que eu estou com um slide aberto aqui, não estou vendo muito vocês, mas se quiserem falar é só abrir aí. Muito bem. Eu gosto de conversar com vocês sobre alguns pontos importantes, e um deles é a falta, né? Ou a quantidade de faltas. O coordenador sempre entra no início do período, conversando com a turma, e fala, não há abono de faltas, né? Então, só há abono de faltas nas excepcionalidades que estão lá no manual do aluno, né? Gravidez a partir do 8º mês, doenças contagiosas, algumas coisas que estão lá, né? Então, assim, o que acontece? Cada aluno tem um limite de faltas de 25%, né, do total das horas. Então, assim, no nosso caso, para vocês terem ideia e controle, isso corresponde a 15 horas aulas ou 5 dias, tá? Porque cada dia, em tese, tem 3 horas aulas, tá? Então, por exemplo, você pode faltar no semestre todo, mas não deve, né? É bom que não falte. Mas você pode faltar o semestre todo 5 dias ou 15 aulas, tá? Porque cada dia tem 3 horas aulas. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes aparece lá, o aluno toma 2 faltas, e aí ele olha lá como é que chama? No ambiente do aluno, tá com 6 faltas. E aí vem, professor, eu não tenho essas faltas todas, apareceram 6 faltas. Fala, não, isso aí é porque você faltou 2 vezes, porque cada dia corresponde a 3 faltas, né? Então, assim, orientação da coordenação do curso, né? Que vem da direção, aquela coisa, né? Então, assim, vocês têm, por lei, né, um limite de 25% que vocês podem faltar. Então, assim, eu sugiro que vocês não faltem nenhum dia, porque, né, eu acho, né, eu até coloquei lá no nosso primeiro contato, vocês receberam, está lá no nosso mural. Eu acho sempre que, pelo menos os meus encontros, eles são sempre interligados, né? Quando você fala em estatística, em contabilidade, né, os encontros são sempre interligados. Então, o que você aprende no encontro, ele serve de subsídio para o próximo e assim sucessivamente. Então, cada encontro é como se fosse um tijolinho para a gente se preparar para a formação. Então, assim, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, que eu não posso, aconteceu, enfim, problema de força maior e não conseguiria, ou então simplesmente, hoje tem jogo do Vasco, né? Eu adoro o jogo do Vasco, ou do Flamengo. Tem jogo, eu não quero ir, eu tenho um aniversário, sei lá. Você sabe que tem 5 dias que você pode faltar à vontade. A partir do quinta falta, ou seja, a sexta falta ou 18 faltas, teoricamente, né, como está no manual do aluno, aí, inclusive esse manual eu coloquei atualizado,
o aluno ficaria reprovado, tá? Então, assim, mas eu passei com notas altas com tudo, mas eu estou reprovado em falta. Fica reprovado no módulo, tá? Não é porque eu quero, não é porque o coordenador quer, porque isso está previsto no regulamento da própria instituição, tá? E é o que o MEC permite. Mas, assim, a ideia é que vocês procurem utilizar da melhor forma possível esse limite que vocês têm, tá? As faltas são lançadas diariamente, né? Assim que eu termino, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu faço o lançamento das faltas, né? Até por uma exigência da coordenação. Esses são os horários, né? O nosso caso aqui é o horário da noite, começa às 18h30 e a gente só tem 3 tempos de hora-aula, como eu falei, né? No caso do nosso módulo, que vai até 21h10. Isso aqui também é importante, já que a gente está falando de falta. Professor, já ouvi falar disso, eu já sei, mas é sempre bom chamar a atenção, porque às vezes o aluno está lá no 6º módulo, ele nunca usou e não sabe como funciona. Se acontecer, vamos supor, acontecer, como aconteceu, eu falei, aconteceu comigo, né? Eu tive um pequeno acidente, mas não estou afastado, né? Não estou afastado pela legislação trabalhista nem nada, eu estou bem, tá? Só não consegui hoje para aula presencial. Mas vamos supor que alguém tenha sofrido um acidente e tenha que ficar, por exemplo, acima de 15 dias, né, ou 3 semanas no hospital, ou não possa comparecer à aula. E aí, pessoal, o que acontece? Não adianta chegar para o coordenador do curso, muito menos para mim, né? Professor, eu trouxe aqui o atestado médico porque eu fiquei doente, ou minha filha ficou doente, alguém ficou doente. Isso não abona a falta. Então, se for ficar um período afastado, e aqui no item, até coloquei aqui, está atualizado, né, no 421, esse manual tá lá no ambiente de vocês, tá? Vocês podem clicar lá, podem salvar em PDF. O regime domiciliar acima desse período, né, se você for ficar acima desse período afastado, então aí tem que abrir um protocolo online, né? Se você não conseguir alguém que possa fazer por você, aí informar solicitando regime de dados especial, aí faz o upload lá do documento que comprova seu afastamento por motivos de saúde, motivo médico, etc. E aí esse protocolo vai para o coordenador do curso. Nesse mesmo momento, ele dá um comando que ele bloqueia, você para de receber faltas, tá? Você já está assistido pela coordenação do curso, pela instituição, para não receber faltas e receber um acompanhamento dos professores. No caso, no caso por exemplo, se fosse o caso aqui, né? Eu, o outro professor integrador e o professor de projeto. Então, a gente foca a atenção para a condução domiciliar daquele aluno, né? Para ele não perder nenhum conteúdo, né? E não sofrer falta. Então, isso é importante, tá, pessoal? Espero que não aconteça com ninguém, tá? Semestre passado eu não tive nenhum aluno em RDE, graças a Deus. Espero que não aconteça, mas se for o caso, né, já sabem que existe esse direito que vocês têm, tá? Não vou aqui ficar lendo todo o item 421 do manual. Aqui tem, né, o que é considerado, né, passível de RDE, estação, etc, etc, né? A solicitação como tem que fazer. Eu falei 15, né, mas aqui no manual está 20. Acima de 15 que eu falei, né? Então, a partir de 20 dias, máximo 50, formalizar diretamente o protocolo online, apresentar atestado, os documentos comprobatórios para as demais situações permitidas aqui no manual, tá? Outra coisa importante que eu gosto também de chamar a atenção e é sobre o NAP. O que acontece? Tem alunos que às vezes têm problema de déficit de atenção, ou tem problema com a luminosidade. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma aluna num semestre que ela só conseguia fazer prova se fosse tamanho 14 para cima a fonte, né? E óbvio, eu não ia saber disso, ninguém ia saber se ela não
procurasse o NAP para informar isso, né? E ela não procuraria o NAP se ela não soubesse, né, dessa possibilidade, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, existe na instituição NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para poder dar ajuda tanto aos professores quanto aos alunos, né, na aprendizagem, visando ali o aprimoramento contínuo e criando um ambiente favorável, tanto com o processo de ensino em sala de aula, quanto também no processo avaliativo, tá? Nós temos alunos com déficit de atenção, TDAH, né, que se fala, que fazem prova lá no NAP, não fazem prova nem na sala de aula. Eles o NAP entra em contato, a gente envia a prova para o NAP, e o aluno não consegue fazer a prova dentro de sala de aula, né? Ah, beleza, vou fazer isso, vou fazer lá na sala. Também não é assim, né? Quando o aluno vai lá procurar o NAP, também tem todo comprovação, né, da sua situação clínica, aquilo tudo. E acreditem, a instituição, né, por meio do NAP, acompanha muito bem esses alunos, né, faz com que eles não tenham nenhum prejuízo, tanto no ensino, né, quanto nas avaliações. Eu tinha numa situação, eu tinha um aluno que tinha problema de audição. Então, eu tinha lá sempre um aluno com ele, né, que fazia, que era o intérprete dele. Assim, funciona muito bem. Eu acho uma das coisas fabulosas na instituição, esse acompanhamento, esse cuidado que ela tem com os alunos, né? Então, o NAP, né, algumas coisas que o NAP tem, né, para ajudar o aluno, explica mais, né? O aluno que tem dificuldade, por exemplo, de matemática, não estudo matemática há anos, e eu queria um apoio, uma mentoria, então tem aqui, né, a ajuda do NAP, necessidade, né, como eu falei para vocês, né, tem outros projetos, e aqui tem alguns telefones, né, vocês são de Campo Grande, então tem aqui, aí em Campo Grande, né, eu não sei, eu estou falando aí em Campo Grande como se vocês estivessem na sala de aula. Eu sei que vocês não são, vocês estão em casa. Mas eu não, talvez vocês morem em Campo Grande. Mas na unidade de Campo Grande, no CGU é no segundo andar, né? Não sei se mudou, mas até o semestre passado estava isso aqui. Tem o telefone, aliás, o telefone está aqui, e o ramal é 2207 da unidade de Campo Grande. Então, assim, tem, tem alguma limitação que possa atrapalhar o andamento do seu entendimento nas aulas, né, a sua compreensão, alguma coisa, não fique com vergonha, tá, de procurar ajuda. Eu acho que a pessoa, se tem uma necessidade e existe alguém que possa ajudar, e o NAP está ali para isso, ótimo, vocês não vão pagar nada, isso é de graça, tem os psicólogos lá para dar todo esse apoio. E você não se prejudica, né? Não prejudica tanto no desenvolvimento do módulo, quanto na avaliação também, se você tiver uma necessidade especial ali de ter que fazer uma prova num lugar mais reservado, como o meu afilhado, por exemplo, tem TDAH, e na escola ele fazia, né, que agora ele terminou, eu chamo de segundo grau, porque eu sou mais velho um pouco, né, terminou o segundo grau. Ele fazia a prova numa sala separada, porque tem TDAH, ué, qual é o problema, né? As pessoas não escolhem ter uma coisa ou ter outra, né? Pode ter problema de visão, ter problema de não consegue ficar com pessoas por perto, muita gente perto, sei lá. Cada um tem o seu problema, né? E a gente está aqui para ajudar. Legal? Então fica essa dica aí. Esses são os telefones. Antes de eu continuar, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Professor, Oi. tem gente querendo entrar Tá, e não está conseguindo. pergunta, por favor, se estão tentando com o e-mail institucional, porque às vezes a pessoa coloca o e-mail particular, tem que ser aquele e-mail, por exemplo, fabiane@souniswan.com.br, tá? Só dá para Ah, entrar sim, por isso, entendi. porque não precisa Entendi. autorização. Tem que entrar pelo AVA, né? Normal. Aham, E aí vai lá, aula virtual, clica, aí ele vai pedir o e-mail. É aquele e-mail que vocês têm da Uniswan. Não pode ser e-mail particular, não. tá bom, entendi, valeu. Aí entra direto, tá? Mas para essas pessoas que não entraram, está sendo gravada aqui essa nossa conversa, depois pode assistir, tá? Ah,
Fora isso, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem? Os avisos que eu já dei aqui, alguma dúvida? Tá. Pessoal, se eu ficar falando aqui, a gente está como se estivesse na sala de aula, só que a gente está em forma virtual, tá? Está ao vivo e vamos fazer um intervalo normalmente, tá? Quando for 10 para as 8, se eu estiver falando, vocês me interrompam para a gente fazer tomar uma aguinha, né? Levantar um pouquinho, tá bom? Mas eu estou aqui olhando para o relógio aqui às vezes. Vamos lá. Se quiserem falar também, podem levantar a mãozinha. Aqui embaixo, vocês podem abrir o som, né? Tem aqui embaixo, tem uma mãozinha. Quando vocês clicam na mãozinha, aí levanta a mãozinha de quem quer falar. Não sei se vocês veem aí a mãozinha na minha foto. Aqui, ó. Aí aparece a mãozinha. Tá? Se quiserem falar, é só apertar a mãozinha. Se quiserem aparecer também, será um prazer, né? Mas se não quiser também, tudo bem. Eu vou ver vocês de qualquer jeito semana que vem. Vamos lá. Tudo bem? Posso continuar? Vamos aqui, então, falar sobre o módulo, que é a parte que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? E eu vou chamar bem a atenção disso aqui. Esse é o módulo 4, né? O Planejamento Estratégico e Marketing Experience, né? O modular, curso de Ciências Contábeis e Administração. Ele é formado de 4 competências, né? Elaborar estratégias de planejamento, criar estratégias de marketing diante de desafios do mercado, construir os modelos de marketing experience e digital, identificar sistemas adequados de custos empresariais. Então, onde é que nós entramos aqui, né? A parte que a gente vai começar a ver a partir de hoje é a parte de estatística, vai dar subsídio a essa primeira competência, que ela está muito mais assim enviesada para a área administrativa, né? Mas a gente vai ver como a estatística ela vai dar suporte a isso aqui e é onde eu vou atuar, tá? Nas competências 2 a 4, né? Também aqui, principalmente a competência 2 e a 3, também está mais relacionada à parte administrativa, mas a gente já entra em paralelo aqui com um conhecimento de custos, tá? Então a gente trabalha custos, como custos pode subsidiar esse conhecimento, essa competência, e na competência 4, aí a gente trabalha mais, né, focado mais na parte de custos mesmos, mas assim, voltado mais para uma parte mais gerencial, tá? A parte mais de tomada de decisão. E aí, pessoal, importante, né? Eu sei, eu já sei disso, eu já estou no módulo 4. Sim, mas é sempre bom lembrar, né? Quando vocês entram lá no AVA, na semana 1, vocês têm tudo isso aqui, né? Então, escola do pensamento estratégico, planejamento estratégico, tudo isso aqui, né? O professor de administração tem 4 linhas e o estatística só tem uma. Então, tem muito mais coisa aqui para estudar do que aqui? Não. Aqui, né? O que acontece? O professor vai trabalhar num dia da semana esse assunto. O assunto é planejamento estratégico. Só que tem aqui, né? Não foi o professor, não fui eu, né? Isso aqui, num determinado momento, a coordenação julgou que essa competência, né? Ela ficaria melhor montada assim para atingir melhor o seu objetivo. Então, assim, esse artigo, esse vídeo, eles dão subsídio ao entendimento que está aqui ou está aqui, tá? Aqui a escola do pensamento é um pouco teórico, né? Aqui o planejamento estratégico em si, então vocês sabem, vocês vão clicar aqui, aí tem lá desafio, tem as perguntas para responder, tudo mais. Então, esses essas duas linhas aqui, um artigo e um vídeo, são interessantes por quê? Porque aqui de repente você vai fazer a leitura, eu vi a leitura e tal, mas entendi muito bem e tal. Aí você lê o artigo específico sobre esse assunto ou assiste ao vídeo que vai abrir a sua mente para você, de repente, compreender melhor ou complementar aquilo que você está lendo aqui e o professor vai trabalhar em sala de aula, tá? Então, essas primeiras linhas aqui, nesse caso, da primeira semana, quem vai trabalhar com vocês é o professor
de administração, que é o Integrador 2. Tá? Eu vou trabalhar com vocês essa parte aqui, os conceitos básicos de estatística. Por acaso não tem nenhum MUA aqui, só tem um vídeo, né? Aqui isso é um vídeo e tal. Eu vou mandar, eu preparei esses slides para vocês aqui para poder acrescentar o que está no vídeo. Eu tenho também aqui uma outra apostila que eu tirei do AVA, que eu identifiquei. Eu vou mandar para vocês também, tá? Para poder dar um suporte. Eu achei que o vídeo dá para vocês entenderem o assunto, mas eu vou acrescentar, eu vou disponibilizar algo mais para vocês, tá? Aí quando se tivesse aquele grupinho do WhatsApp seria interessante, que eu já mandaria para você. Isabelle, você quer falar? Pode falar. Não, professor, foi engano, foi mal. Finge que a gente está na sala, aliás, a gente está na sala, só que não é virtual, né? É como se vocês. É que eu tô dividindo a tela para escrever também. É como se vocês levantassem o braço e me perguntassem alguma coisa. Mas fica à vontade aí, tá? Então, assim, eu vou mandar para vocês, vou colocar lá no mural, tá? Uma apostilinha que eu achei lá no aba de estatística básica, porque essa primeira semana, só um videozinho, eu achei que poderia ter mais alguma coisinha. Então, eu busquei para vocês lá uma apostilinha básica, né? E tem os slidezinhos que eu preparei aqui, que eu vou passar com vocês aqui, e eu vou disponibilizar também, tá? Para vocês, para dar mais suporte aos trabalhinhos que a gente vai fazer, tá? Não precisa ficar preocupados. Se tiver o grupo, já que tiverem criado o grupo, eu jogo para vocês pro grupo, então eu coloco lá no AVA mesmo, tá? Aqui é a primeira semana, então a gente vai, nesse encontro hoje, falar, né, sobre os aspectos básicos da estatística, né, coisas bem simples. Aí a gente começa na segunda semana a mesma coisa, né? A gente está aqui, ó, estatística básica, dados e variáveis, tipo de variáveis, tá? Então a gente só tem uma linhazinha aqui de estatística, mas como eu falei para vocês, eu vou subsidiar vocês com mais alguma coisinha, tá? E o restante aqui vocês têm que ler para a aula do outro colega. Na terceira semana, aí já tem aqui medidas de dispersão, né? Então a gente vai sempre aprofundando um pouquinho, né, a estatística, até onde o programa precisa, né? Então a gente começa aqui na primeira semana com a parte mais básica, depois a gente começa a falar sobre as variáveis, aí depois a gente começa a falar aqui sobre medida de dispersão, né, moda, mediana, média, etc., desvio padrão. E na quarta semana a gente fecha com a regressão linear, tá? E o legal disso aqui, pessoal, que eu não vou deixar isso aqui na teoria para vocês, tá? A gente vai praticar bastante, inclusive eu vou mostrar para vocês como faz isso no Excel, tá? A gente vai fazendo em sala. Preciso levar o computador? Não, pessoal, deixa o computador em casa, que hoje em dia a gente mal pode andar com o telefone na bolsa, né? Imagina ficar andando com o computador. Eu vou mostrar para vocês no Excel, né? Se vocês quiserem usar o Excel do telefone, pode, né? Que tem o Microsoft de graça que vocês podem usar, ou quem tiver. Mas os exemplos que eu utilizar em sala, eu mando para vocês o arquivo do Excel com as formas, tudo montadinho já, só para vocês praticarem, tá? Que eu quero que vocês saibam fazer isso na prática, porque cálculos estatísticos são cálculos assim matemáticos chatinhos de fazer na mão, né? Eu não gosto. Existe o Excel para isso, para gente, né? Para a gente não ter trabalho. Agora a gente tem que saber como dar o comando no Excel e eu vou mostrar. Não faz parte aqui do programa vocês saberem fazer com o Excel, mas isso aí é um bônus para vocês, né? Saber na prática como fazer. E não vou cobrar na prova ninguém para fazer Excel, estatística em Excel, não, tá, pessoal? Isso é só para vocês saberem como faz na prática, que aliás é a finalidade da integração, né? É a gente colocar em prática o que se tem em teoria aí no AVA. Aqui é o calendário acadêmico, né? As avaliações. Então, se vocês já estão cientes, né? Cada módulo tem um questionário, uma avaliação formadora. Né? Aqui estão as datas. Tá?
Avaliação, o questionário, normalmente questionário com 11 perguntas valendo meio ponto, aí você vai juntar 5,5 pontos, e avaliação formadora, né, que vale 7 pontos. Então, cada competência, a gente tem aí 12,5 pontos, né? 7 mais 5,5. E aí temos o questionário 2, né, que é o segundo mês. A recuperação, para quem precisar fazer, né, já sabem, né, recuperação somando a nota, né, somando a nota da primeira competência com a da segunda. Se não chegar a 17,5, automaticamente o aluno tem que fazer a recuperação. Se passar disso, não há necessidade de fazer a recuperação. E aí temos aqui o questionário 3, a formadora 3, no dia 26/5. É sempre uma semana, né? Não é no dia 26, é no dia 26/5 a 1/6. Questionário 4 também não mudou nada, tá, pessoal? Por enquanto é isso. Apesar de eu ter ouvido algumas coisas, mas a gente não vai trabalhar da mesma forma que trabalhou das outras vezes, tá? Recuperação 2, caso, né, nessas duas avaliações, 3 e 4, não tenha chegado a 17,5 na soma. E a prova integradora e a substitutiva são provas em sala de aula, né? Provas presenciais. Legal? Esse calendário está lá disponível para vocês no manual do... Manual não, no AVA, né? Lá também tem lá um simulador que vocês podem utilizar à medida que vão tirando as notas. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguma coisa que eu falei não ficou claro? Tem uma mãozinha levantada aí, deixa eu ver de questão. Gostaria de falar. Quem gostaria? Isso, ó. O Ivan já está mandando aqui, ó. Análise de informações coletadas é como se fosse porcentagem de algo. Estatística é uma média de alguma coisa. Falando bem, assim, vamos juntar tudo isso, né? Assim, a gente pode dizer que é um ramo da matemática, né? Que aí alguém falou assim, análise das informações coletadas, isso, né? Na verdade, ela utiliza de técnicas, né, para fazer coletas de dados. A gente vai ver algumas técnicas, não vai se aprofundar muito, até porque aqui vocês não vão se formar em estatísticos, né? E esses dados, esses dados coletados, né, serão organizados, né, para que haja aqui uma interpretação, né, uma análise e uma representação disso, né? Aí alguém colocou aqui, né? Alguma coisa de porcentagem, sim. Aí a representação disso que foi analisado pode ser feito por meio de porcentagem, né? Qual a porcentagem dos eleitores, né, que votam no candidato A? Qual a porcentagem dos eleitores que votam no candidato B? Então, assim, houve uma técnica, né, de coleta de dados, que pode ter sido entrevista, né? Você pode fazer buscas em fontes primárias, em fontes secundárias, a gente vai conversar sobre essas fontes depois. E aí esses dados serão organizados, serão tratados, e a sua interpretação vai ser por meio de, né, de uma representação. Vamos representar essas informações, esses dados coletados, de forma que alguém possa tomar uma decisão, né, seja para prevenir alguma coisa, ou para fazer um ajuste, ou alguém queira votar em alguém, por exemplo, né? A gente sempre fala estatística, pensa logo em eleição, né? Fazer estimações, né? Como a Thalia está falando. Então, assim, resumidamente, né? A gente pode dizer que é um grande ramo, né? É de grande importância, é um ramo de grande importância da matemática, né? Que desenvolvendo técnicas de como a coleta dos dados, e a sua organização, a gente vai ver como isso pode ser organizado, né? E a interpretação desses dados, a análise e a representação, né? Mas, assim, a gente pode dizer que isso não resume todo o conceito, né? Porque nem sempre conhecemos o comportamento de uma população, né? Então, assim, muitas vezes é necessário a gente fazer inferir, né, como a gente gosta de chamar em estatística, a partir de uma amostra.
porque às vezes, muitas vezes, ou a maioria delas, é impossível você fazer inferições sobre uma população. Quando eu falo população, não estou falando os moradores de um lugar, não, tá? População são todos os elementos de um grupo, né? Por exemplo, a população, né? É legal que a gente vai trabalhando os conceitos, né? Deixa eu ver aqui da nossa turma. A nossa turma, se não mudou até ontem eu puxei, né? Até ontem tinha 47 alunos. Não sei se entrou mais algum, se saiu alguém. Espero que tenha entrado. Então, assim, a população aqui é de 47 alunos. Agora, eu posso, de repente, 47, uma população de 47 alunos é fácil fazer uma pesquisa, né? De repente eu conseguiria entrevistar todos, mas de repente seria difícil entrevistar todos, talvez por questão de acessibilidade. Eu poderia tentar puxar o quê? Uma amostra, talvez não me interesse todos os elementos da população que é a turma de vocês, que são 47. Tá? Então, de repente, me interessa uma amostra só das pessoas do sexo masculino que não morem em Campo Grande, ou do sexo feminino que não mora em Campo Grande. Aí eu vou ter o quê? Uma amostra da população, tá? Então, assim, quando falar população, né, a gente tende a pensar em, não, é povo, é todo mundo. Não, depende do que você está estudando. Então, por exemplo, quantidade, eu quero estudar, fazer um estudo sobre, relacionado aos alunos que estudam no CG1, né, que é o Campo Grande ali da... Como é que é o nome daquela rua mesmo? Esqueci. O CG1 ali, aquela avenida principal ali. Então, assim, a população, isso, foca em um grupo específico. Pô, esqueci o nome da avenida ali, meu Deus. Depois eu lembro. Então, vamos supor, eu quero... Isso, obrigado, Ivan. Cesário de Mello. Então, a população, os alunos da unidade CG1, tá? Dali da Cesário de Mello. Agora, eu quero ter como amostra só os alunos para o estudo que eu estou fazendo, para as inferições que eu preciso fazer, eu quero só os alunos de contabilidade e administração. Então, eu vou fazer o quê? Eu só vou entrevistar alunos de contabilidade e administração. Ou vou buscar dados secundários de alunos de contabilidade ou alunos de administração, junto à coordenação, junto à direção, etc, etc. Tá? Então, a população é o todo, né? Referente ao que eu quero estudar. Não significa que é o povo do Rio de Janeiro, não, a população. E dali, se a população for grande e eu não tiver condições de acessar todo mundo, ou por tempo, ou por custo, né, ou por alguma dificuldade, eu posso tentar tirar uma amostra que vai representar toda aquela população, se for o caso, tá? Muito bem. Vocês estão vendo os slides aí, pessoal? Então, né? Qualquer coisa aí, me dá um... Abra o som. Estão vendo? Sim, obrigado, Manhã. Então, a estatística, ela se divide no estudo, né, da coleta de dados, né, ou seja, em que conhecemos os princípios da área, como os conceitos de amostra, população, variável, tipo de variável, o estudo da análise desses dados, né, no qual, ou seja, lidamos com a frequência absoluta ou relativa. A gente vai ver daqui a pouco as medidas centrais ou medidas de dispersão. Por exemplo, o estudo da análise de dados, as medidas centrais, a gente pode falar sobre média, mediana, moda e como isso pode trazer alguma informação para mim, tá? As medidas de dispersão e a representação e interpretação desses resultados, que pode ser em função de gráficos, né? Normalmente os gráficos eles trazem assim uma melhor representação para os casos, tá? Então, é com base, né, na interpretação deles, gera-se também o que as medidas centrais como média, mediana. A gente vai ver isso no decorrer desses nossos encontros. Então, a coleta de dados,
A gente pode fazer por meio de questionários, né? Então, de repente, vocês vão ver a parte mais de marketing experience, né? Então, querem saber como sei lá, os alunos da unidade CG1 ali, se eles gostam mais de usar, sei lá, iPhone ou usar Samsung, sei lá. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer pesquisas, vão fazer questionários. E aí vocês podem fazer entrevistas que são mais caras, tomam mais tempo, ou vocês podem fazer aqueles questionários, né, no próprio site, tem o SurveyMonkey, o próprio site do Google, vocês podem fazer o Forms, né, pesquisa, o cara responder, marcando se ele tem um tipo de telefone ou outro. Então, vocês podem fazer pesquisas e esses dados, normalmente, quando você busca com a pessoa, né, a gente costuma chamar esses dados de dados primários. Né? Quando você busca, né, você coleta o dado na fonte, ou seja, você vai lá, entrevista, você pergunta para a pessoa. Os dados primários são os mais confiáveis, né? Assim, quando a gente fala de fazer inferências estatísticas, né? Você está buscando na fonte aquelas informações. Ah, mas só dado primário que me interessa, e se eu quiser buscar dados de outras fontes, tipo dados secundários, eu quero fazer um estudo sobre a variação, né, do resultado das empresas industriais dos últimos 5 anos com base, né, nos dados dos balanços publicados na Bolsa de Valores. Você vai nas empresas buscar o balanço? Você vai conseguir falar com o contador, com o diretor para buscar isso? Não. Você vai o quê? Em fontes oficiais, né, que você tem do governo, ou dados da CVM, você consegue baixar esses demonstrativos. Só que, percebendo? Nesse caso, vocês não estão indo lá na fonte buscar, vocês estão indo o quê? Se valendo de um quê? De uma fonte secundária. Então, uma fonte secundária também ela pode ser o quê? Ser uma base de coleta de dados. E normalmente as fontes secundárias, né, de base de dados de empresa ou dados oficiais do governo são tão relevantes, em muitos casos, como bases primárias. Né? Eu chamo a atenção disso porque às vezes as pessoas acham que eu vou pesquisar, eu vou buscar entrevista que o cara fez no artigo dele para servir para o meu. Pô, isso não é dado secundário, isso é preguiça de fazer pesquisa. Tá? Normalmente o dado secundário, né, os dados são aqueles que você busca de fontes oficiais, né, que tem ali, né, vamos dizer assim, um lastro, né, buscar dado de dado. Né? Então é só uma discussão sobre o que seria dado primário e dado secundário. Tá? A apresentação e caracterização desses dados, vocês podem apresentar por meio de gráficos, né? Eu vou mostrar depois para vocês aqui alguns exemplos. Então, esses dados podem ser apresentados por meio de gráficos. Aqui tem até um desenho, né? Tem um gráficozinho aqui, gráfico de rosca, um gráfico aqui de seta. Então, ou por meio de tabelas, né? Quem nunca buscou ali, recebeu no trabalho ali um relatório que tinha uma tabela, né? Ou tinha ali comparando resultados. Esse é um dado coletado, né, que pode servir para um estudo estatístico. Estatísticas descritivas básicas, a gente vai ver mais para frente. Né? Então, a análise de dados pode ser tanto para modelos preditivos, ou seja, para que você possa prever alguma coisa, né? Ou para que se tome uma decisão. Né? Então, por exemplo, quando você tem aquelas pesquisas para eleição, né? A gente teve há pouco tempo, parece que daqui a pouco já tem outra, né? A gente para de falar de eleição, tem que falar de eleição de novo, né? Não acaba nunca. Podia ser uma de 10 em 10 anos, né? Mas, enfim. Então, você tem lá, né, os modelos que prevêem, né? Foi feita a entrevista, é feito aquele tratamento de dados, então a previsão é que um candidato A vença com tantos por cento, com margem de erro de tanto. Então, você tem ali, né, você consegue fazer modelos de previsões, né? São o que a gente chama de modelos preditivos. Ou dados para tomar decisão. Então, você pode buscar médias, né? Vamos supor,
Você busca ali médias de vendas e médias de custo de vendas dos últimos 6 meses ou dos últimos 2 anos. Então você faz ali uma, uma projeção, né? Pode fazer depois uma outra análise qualquer para tentar prever, né, se o próximo semestre você vai ter uma alta ou uma queda. Né? Então, você pode fazer um tratamento. A gente vai ver isso tudo na prática depois, tá, pessoal? Então, vocês podem usar os dados para poder prever alguma coisa ou para tomar decisão. Opa, então, assim, eu vi aqui o comportamento das vendas, do custo, então vou tomar uma decisão. Né? Vou manter a receita e vou tentar cortar o custo. Ou vou tentar trocar meus fornecedores para que eu tenha um fornecedor que forneça com valor mais baixo, para que eu melhore o meu lucro bruto e por aí vai. Tá? As aplicações as mais diversas, né, possíveis nas finanças, que é a nossa praia, né, no marketing também, que é a praia dos administradores, a finanças é a praia dos contadores, dos economistas, dos administradores também, a produção, que é a praia dos contadores, administradores, economistas, é tudo a nossa praia aqui, né? Entre outras coisas, a área médica, a área da ciência, a área do tempo, previsão de tempo. Então, a estatística pode ser usada para uma infinidade de coisas. Então, basicamente, são os ramos da estatística, né? A estatística descritiva e a inferência estatística. O que seria isso, pessoal? Como eu falei, pessoal, esses slides aqui eu vou mandar para vocês, tá? Não se preocupe. Então, o que seria a estatística descritiva, né? Envolve o quê? A organização resume a representação dos dados. As ferramentas são utilizadas desculpa. As ferramentas utilizadas para isso são bem conhecidas como tabelas, né, de frequência, né, os gráficos, cálculos de medidas de tendência central, como média, mediana. Então, ou seja, ela vai descrever uma situação, né, cálculo de medidas de variação, cálculo de variância, desvio padrão. Tudo isso aqui, pessoal, é o que a gente vai trabalhar nesses nossos 4 encontros, tá? E a gente vai fazer isso na prática. Na estatística inferencial, estamos sempre interessados em utilizar informações de uma amostra para chegar à conclusão de um grupo maior, né? Ou seja, a qual não temos acesso. Então, é o caso de você, por exemplo, nesse caso aqui da estatística inferencial, a gente pode usar como exemplo. Eu já ouvi aqui, eu vou deixar, tá? Quem pediu para falar aqui. No caso, por exemplo, quando o Instituto, né, vai lá fazer análise, né, vamos lá ver no Rio de Janeiro, vamos fazer entrevista com tantas pessoas, né, é difícil você entrevistar toda a população do município do Rio de Janeiro. É custoso, não daria tempo para isso até a eleição, né? Então, assim, busca-se o quê? Identificar um grupo que represente aquela maioria, você fazer uma inferência em função daquela amostra, o que toda a população pensaria. Né? Então, normalmente você vai ter o quê? Uma estatística inferencial. Né? Você vai trabalhar o quê? Uma amostra, né? E aquela amostra normalmente vai representar o todo. Deixa eu ver aqui, foi quem? Calma aí. Luma, por favor. Foi a Luma? Oi, tá me ouvindo? Oi, Luma, tô. Boa noite. Oi, professor, boa noite. Eu não estava conseguindo ligar o microfone antes. Então, a minha pergunta é referente a essas contas mesmo, né, de variância, covariância e desvio padrão, se a gente só vai usar a ferramenta do Excel ou se a gente vai usar uma calculadora financeira também. Pode usar. Na verdade, eu vou mostrar para vocês o que como se calcula, para que serve, e eu vou mostrar para vocês como fazer no Excel, tá? Mas se quiser usar a financeira, sim, vocês não vão ter nenhuma exigência para usar Excel, por exemplo. Na prova, eu vou cobrar vocês fazerem isso no Excel. Não, eu vou mostrar para vocês como faz isso na prática no Excel, tá? Mas não é assim. Se você quiser usar a calculadora financeira, ótimo. Só que assim,
Você usar a calculadora para calcular, né, fazer, por exemplo, desvio padrão, você vai, mesmo com a calculadora, você vai ralar ali para calcular aquilo tudo. E não é Uhum. que você dá um comando, né? Você faz ali, dá um comando. Então eu vou ensinar essa prática para vocês. Mas se quiser, eu vou mostrar como faz também na calculadora, como faz na mão. Mas assim, a ideia, né, é a gente facilitar a nossa vida, né? Como é que a gente faz? Porque ninguém no dia a dia faz isso na mão, né? Ninguém faz Sim. na mão. Então, assim, a ideia nossa aqui é mostrar como ser feito na prática. É facilitar a nossa vida, né? Mas assim, se quiser fazer na mão, a gente vai ver na mão também como é que faz, tá? Não, perfeito. Então não é uma ideia de cair na prova presencial, essas questões. Não, não, não. Vocês não vão ter que. Eu, por exemplo, na prova lá que vocês vão fazer no final, eu não vou pedir ninguém para fazer o cálculo do desvio padrão, vou dar os números, não vai ter nada disso. Eu posso, assim, colocar umas. A gente vai ver na prática, em sala de aula, como a gente vai trabalhar isso em termos de avaliação, né? É, assim, vocês vão aprender a fazer, mas para mim o que interessa mais é você saber interpretar. Por exemplo, uma situação. Eu posso te dar, por exemplo, 2 desvios padrão sem você ter calculado e eu perguntar para você o que significa essa decisão, por esse ou por esse. Então, entendeu? Então, assim, na prova está mais para isso do que você fazer as contas ali se matando. Você não vai fazer isso. Aliás, ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém vai se Tá bom, matar obrigada. com esse cálculo estatístico na prova, não. Mas entender o Ok, que perfeito. significa. E eu vou preparar vocês para entender isso, tá? Podem ficar tranquilos. Tá bom. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Mais alguma pergunta? Ó, tá chegando a hora do nosso intervalo, hein? Tô vendo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que falou alguma coisa. Grupo específico. Tá, legal. Vamos ver aqui. Então, tá. Basicamente, né? Então, a estatística descritiva, a gente vai ter basicamente alguma coisa que vai descrever uma situação, né? Você vai ter um gráfico, alguma coisa que mostra a média, ou alguma coisa que mostra o que local, né? O que vendedor vende mais do que o outro, ou qual o percentual disso ou daquilo. Então, ela descreve uma situação normalmente por gráfico, tabelas, tá? Medidas de tendência. E a inferencial, basicamente, ela vai o quê? Tentar mostrar o que uma parte, aquela população pensa com base o quê? Numa amostra significativa dela, né? Ou seja, como é que aquela parte ali pode representar o todo. Bom, então a estatística descritiva, né? Aqui ela coleta os dados, né? A apresentação dos dados e caracterização, né? Como eu falei aqui, né? Voltando aqui para o conceito, o propósito é descrever esses dados, né? Por exemplo, aqui vendas por vendedor. Então nós temos aqui, por exemplo, o Couto, né? O Couto está aqui com 27%, parece que ele é o melhor, né? O Couto vende mais do que o Ruivo, né? Que vende 24%. Isso aqui pode ser interessante fazer essa estatística aqui no final do mês para ver qual vendedor que está, né? Tá melhor, de repente, qual que está pior, né? Vamos demitir os que estão piores? Não, não vamos demitir, vamos treinar essa galera, né? Vamos fazer eles conversarem com os que estão melhores, vamos tentar entender por que os melhores estão vendendo mais do que os piores, entendeu? Então, assim, ela descreve uma situação para que você possa fazer o quê? Tomar uma decisão, né? Veja que a gente falou ali que poderia ser preditiva ou para decisão, né? Aqui eu não estou prevendo nada, mas eu estou o quê? Usando os dados para tomar uma decisão. Que decisão? Vou demitir quem é ruim? Não, hoje em dia não se fala tanto nisso, né? A gente fala em quê? Em melhorar, em treinar, qual a oportunidade de melhoria. Então a gente vai o quê? Tomar decisão com essas informações da estatística descritiva, que vai descrever uma situação para a gente. Tá? Então, basicamente, a descritiva, como falou aqui, ela vai descrever uma situação e a gente vai tomar uma decisão. Tá? E a inferência, ela vai envolver uma estimação, né? Aí, no caso, que a gente vai ter uma população e vai ter uma amostra. Então, na verdade,
Aqui a gente vai ter o quê? Uma previsão. Aí seria aquela que eu falei, né? Seria estatística preditiva, que vai prever. Então, essa amostra que representa determinada população está mostrando, está prevendo aqui que o candidato tal, né, venceria, né, por, sei lá, uns 60%, e o outro teria 30% negativo, em branco, etc, etc. Então seria o quê? Previsões, né? Assim, é importante, né, que esse estudo estatístico também não tenha vieses, né? Termos chaves aqui, né? Então, a população, né, é o que a gente considera o universo, né? Então, a nossa turma tem 47 alunos, então a população de alunos da nossa turma é de 47, por exemplo. Uma amostra é uma parcela dessa população, né? A parte que eu quero que represente desse estudo. Caso eu não consiga ter acesso a todos, ou que eu não tenha tempo, ou seja custoso eu, eu trabalhar com toda a população, então eu posso ter amostras, né, com base em diversos parâmetros, se for o caso, né? Então eu posso dividir essas amostras com parâmetro de sexo, ou raça, ou classe social, etc, tá? E a estatística, né, é uma medida que referente a alguma característica da amostra. Então, em síntese, né, o que vai ser a estatística? Ela vai ser a medida que vai o quê? Representar, né, alguma característica aqui. As amostras, né? Uma amostra estatística vai ser um subconjunto de dados selecionados de uma população, né, com o objetivo de representá-la, né? Então, a amostra é uma etapa fundamental da pesquisa estatística, né? Então, quando usar a amostra, né, estatística, né? Quando a população é muito grande ou infinita, ou que não seja possível acessar a todas em tempo hábil, ou que seja muito custoso, né? Então, quando coletar todas as informações da população seja inviável por motivos financeiros ou logísticos, né? Mas aí eu pergunto a vocês, eu sumi aqui? Não, né? Eu pergunto a vocês, não vai haver nenhuma situação em que todos os elementos da população serão acessados? Por exemplo, quando tem o censo, a gente não teve aqui alguns anos, em breve, pouco tempo a gente não teve o censo lá do IBGE. O que é o censo em tese, né? É entrevistar todo mundo, né? Assim, todo mundo foi entrevistado. Então, quando se acessa a toda a população, a gente chama isso de censo, tá? É o que aconteceu. O quê? Uma pesquisa censitária. Então, quando vocês ouvirem esse termo, né, foi feita uma pesquisa censitária. Significa o quê? Que todos os membros da população foram o quê? Acessados, né? Então, eu quero fazer um estudo com todos os alunos da Uniswan. Quero fazer um estudo com todos os alunos da Uniswan. Eu posso fazer isso? Posso. É impossível? Depende do tipo de estudo, né? Então, eu quero fazer um estudo sobre todos os alunos da Uniswan. Estou aqui especulando, tá? Para saber o quantitativo de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Beleza, isso é o que eu quero saber. Quero saber se tem mais homem do que mulher. Independente de preferência sexual, tá, pessoal? Vamos para facilitar o nosso entendimento aqui. Quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino. Pronto. Seria difícil a beça, né? Como é que eu vou ficar lá na porta, ver, opa, passou um homem, passou uma mulher, é isso que eu vou fazer? Não. Eu vou entrar em contato, né? Eu vou buscar o que nesse caso? Uma fonte secundária, né? Lembra que a gente viu ali? Primária e secundária. Eu vou entrar em contato com alguém da instituição, com o reitor, com a direção,
apresentar a eles qual é o meu estudo, me apresentar, eu sou estudante de doutorado, não sei da onde e tal, estou fazendo uma pesquisa para entender se o sexo mais, qual o sexo, qual a quantidade de mulher, a quantidade de homens estão no ensino superior, e blá, 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 então gostaria. Ou seja, eu vou pedir para alguém da instituição que certamente vai dar um comando no sistema que vai mostrar quem, tantos homens, tantas mulheres. Pronto, resolveu o meu problema. Tá? E aí, isso é o quê? Seria um estudo censitário, porque eu quis saber o quê? De todos. Agora, eu quero saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres no curso de administração e contábeis. Aí já não é mais um estudo censitário. Aí eu tenho uma amostra da população. E eu usei como parâmetro o quê? O curso de contabilidade ou o curso de administração. Legal? Ficou claro isso, pessoal? Estou discutindo aqui com vocês os conceitos, né? Fiquem tranquilos. Parâmetro, amostra. Muito bem. Aí aqui, ó, quando usar a amostragem estatística, né? Quando a população é muito grande ou infinita, eu comentei, né? Quando for difícil ou, no caso, por exemplo, né? Na estatística inferencial, que é o caso das entrevistas, para você saber qual candidato, né? Que está mais na frente do que o outro, né? É praticamente impossível você entrevistar todas as pessoas, vamos supor, estou falando só do município, estou falando do Brasil. Então, o que faz? O Instituto de Pesquisa vai lá, entrevista 2.000, não sei quantas pessoas, margem de erro e tal, não sei o quê. Então, o quê? Por quê? Porque seria... Imagine se fosse entrevistar todos, quisesse entrevistar todos. A eleição ia acabar e o cara não tinha acabado a entrevista. Né? Ia ser caríssimo, você ia ter que contratar milhares de pessoas para entrevistar toda a população do município do Rio de Janeiro. E por aí vai. Né? Aí o que se faz? Pega uma amostra representativa dessa população e faz-se uma inferência. Né? Ou seja, entendemos com base na margem de erro, com base no que foi visto, que... Né? Agora, também o cara, né, não pode fazer aquela pesquisa enviesada. O que é pesquisa enviesada? O cara vai lá no reduto do partido tal, né? Vai lá no reduto lá do cara, e aí todos só vão falar que, pô, é ele. Isso é que a gente chama de pesquisa, tem viés, né? A pesquisa não pode ser enviesada, ela tem que ser neutra, né? Em princípio, você não pode, né, ir para o reduto de ninguém e ficar perguntando quem é que você quer que ganhe, né? Senão não tem crédito nenhum. Como selecionar uma amostra estatística? Né? Existem diferentes tipos de amostragem, né? Que pode ser amostra probabilística. Né? O que é isso? É uma técnica de pesquisa que seleciona elementos de uma população de forma aleatória. Né? É uma forma de garantir que todos os elementos da população têm a mesma chance de ser escolhidos na amostra. Né? Seria o caso, né, dessas entrevistas. Ou não probabilísticas. Né? O que é isso? A amostragem não probabilística é a técnica de seleção de amostra de uma população que não utiliza métodos aleatórios, ou seja, a escolha de elementos da amostra é baseada em critérios pré-definidos, como idade, como sexo, como renda. Por exemplo, se eu quisesse ir lá na Uniswan de Campo Grande, eu quisesse fazer um estudo só com os estudantes de administração e contabilidade, seria o quê? Uma amostragem probabilística ou não probabilística? Seria não probabilística. Por quê? Porque eu tenho critérios, né, baseados. Não é aleatório. Eu quero pegar qualquer aluno de farmácia, de engenharia. Não. Eu tenho ali, né, um critério. Então, ou seja, não há probabilidade. Então, é não probabilístico. Legal? Ficou claro isso, pessoal? Esse conceito? Beleza. A amostra deve ser representativa da população, né? Ou seja, ter as mesmas características qualitativas e quantitativas. Vamos ver aqui. Como calcular o tamanho da amostra? Né? O tamanho da amostra deve ser calculado matematicamente para que a pesquisa atinja o objetivo. Existe até um método, uma fórmula. Depois, se vocês quiserem, até mando para vocês. Eu usei até na minha tese de doutorado. Você, com a margem de erro, a população, você consegue calcular ali uma amostra,
né, razoável, né, de acordo com o número da população, com a margem de erro, você consegue calcular um número de elementos. Então, quanto maior o nível de confiança da amostra, maior será o tamanho dela, né? Então, assim, quanto maior o nível de confiança, né, menor a margem de erro, mas maior será o tamanho da amostra. Isso custa caro, né? Porque você vê aquela amostra com 5% de erro, né? A amostra com tantos por cento de erro. Então, quanto maior o nível de confiança, ideal seria 0% de erro, né? Mas você teria que, aí seria um censo, né? Seria impossível no caso, né? Se você quiser uma margem de erro menor, é necessário ter uma amostra maior. Vantagem da amostra estatística, né? Permite selecionar um subconjunto de uma população maior para análise, né? E permite generalizar conclusões para a população total. A amostra ela pode ser aleatória estratificada, né? O que seria isso, né? É um método probabilístico, a gente já viu esse conceito, né? Divide a população em grupos homogêneos e não sobrepostos, né? Escolhe aleatoriamente membros de cada grupo, né? Por isso é probabilístico. Pode ser usado para separar pessoas de vários critérios, como idade, gêneros, nacionalidade. Então, ou seja, pega aquilo que eu falei ali, né? Probabilístico. Então, poderia pegar um aluno de enfermagem, de engenharia, de matemática, de contabilidade. Então, não tem assim um critério, né? Pode ser proporcional ou de proporcional, né? Exemplos aqui, né? Dividir a população em faixas etárias e selecionar uma amostra proporcional em cada faixa. Em regiões, selecionar uma amostra aleatória de cada região. Dividir a população em subgrupos de acordo com os gostos musicais e perguntar a cada subgrupo sobre suas preferências, né? Dividir a população em cidades e selecionar uma amostra de cada cidade, né? A amostra aleatória estratificada ela é útil porque permite representar subgrupos da população, né? Coletar dados de forma mais rápida e fácil, né? Diminuir a margem de erro e produzir estimativas um pouco mais precisas, né? Essa amostra aleatória estratificada ela é utilizada em pesquisa de estabelecimentos ou instituições, né? Quando você não tem assim um parâmetro. E a amostra aleatória simples escolhe os participantes aleatoriamente de toda uma população, né? Cada indivíduo tem a mesma chance de ser escolhido, né? Exemplo aqui, escolher 25 funcionários de uma empresa de 250 funcionários, né? Seria um exemplo, né? Como fazer uma amostragem aleatória simples? Então, você vai listar todos os elementos da população, né? Atribuir um número a cada elemento, definir o tamanho da amostra e selecionar aleatoriamente os elementos. Tá? Passo para selecionar os passos. Fazer uma lista de todos os elementos da população, atribuir um número a cada elemento. Aliás, está a mesma coisa aqui, né? Acabou ficando repetido aqui. Depois eu conserto esse slide. Onde a amostra aleatória simples é usada, né? Normalmente na ciência, né? A amostragem aleatória é utilizada para realizar testes, controles randomizados ou experimentos cegos, né? O que significa isso, né? É um método de experimentação científica que escolhe os participantes de forma aleatória para grupo de estudo. É usado em estudos clínicos, por exemplo, para comparar a eficácia de tratamentos, né, como medicamentos, cirurgias, dieta, entre outras coisas, né? Experimento cego seria o quê? Teste ou estudo em que o experimentador, né, ou os participantes não sabem o que está a receber, né? Determinado tratamento. O objetivo é evitar que o experimentador introduza viés, né? Ou seja, que puxe, né, para o entendimento que ele queira, né? Bom, aí o processo dessa inferência estatística, né, nós vamos ter a população com uma média, né? Então podemos ter uma média da população. O símbolo da média da população é esse Mzinho aqui, é uma letra grega, tá? Parece um M e parece um U, tá? Então, assim, uma amostra aleatória simples de N elementos é selecionada da população.
Então, os dados da amostra fornecem um valor para a média amostral. Então, assim, eu posso ter tanto uma média da população quanto uma média da amostra, tá? Então, por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque esses símbolos aqui que são os representativos, que a gente vai ver mais para frente, então só para vocês terem conhecimento, tá? Quando eu quiser a média da população, a gente vai usar esse símbolo. A média da amostra é um xizinho com um tracinho em cima, tá? Aí o valor, né, da média amostral é usado para realizar inferência sobre a média da população. Seria essa interpretação. E aí, assim, né? Ninguém é louco de fazer cálculos estatísticos na mão, né? Só quem vai dar aula de estatística ou quem está se preparando para o Enem. Mas, enfim, nós, normais, no dia a dia, a gente usa o Excel, a gente usa outros programas. Esses programas são pagos, tá? SPSS, o SAS, o Minitab, o R, né? São sistemas, aqui tudo é pago, né? O Excel também. Eu tenho Excel e não pago, mas isso é outra história, né? O Excel, normalmente, em tese, ele é pago, né? A gente paga. Se bem que existe a opção de você usar o Excel gratuitamente, né? A Microsoft permite, mas tem algumas limitações, tá? Tá? E só para a gente dar uma paradinha para o intervalo, deixa eu só fechar aqui nos tipos de dados, né? A gente está falando em coletar dados, fazer o tratamento dos dados para fazer inferências, ou tomar decisões, ou fazer previsões. Os dados, eles são basicamente divididos em dois tipos. Os dados qualitativos, aquele que vai dar qualidade, dar um nome, e os dados quantitativos, que estão relacionados a quantidades, obviamente, né? Os qualitativos representam a informação, né, que identifica alguma característica não suscetível à contagem, né? Por exemplo, cor, raça, né? Ou medição, mas de classificação assumindo várias categorias e modalidades. Vamos ver alguns exemplos já já. E os quantitativos, né, que são quaisquer dados que estejam em formato numérico, tais como estatísticas e porcentagem. Só cuidado que tem umas pegadinhas que às vezes um número não significa que seja um dado quantitativo. A gente vai ver isso num dos casinhos que eu mandei para vocês, tá? Então o pesquisador aqui espera que números produzam um resultado imparcial que possa ser generalizado para uma população maior, tá? Aqui, por exemplo, informe se cada dado se cada uma das variáveis é qualitativa ou quantitativa. Com base nisso que a gente está conversando. Idade, por exemplo, seria um dado o quê, pessoal? Quanti ou quali? Quantitativo. Quanti, né? Aham. O quê? Idade, 1, 2, 3 anos e por aí vai, né? Gênero. Isso. Gênero seria o quê? Um dado quanti ou quali? Masculino, feminino. É quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Quali, né? Então você está dando o quê? Uma qualidade ao dado, né? E não um número. Classe social, por exemplo, seria o quê? Um dado quali ou quanti? Qualitativo. Qualitativo, né? Pobre, né? O que a gente tem mais conhecido, classe média, classe alta, ele dá uma qualidade à situação do indivíduo. Marca do automóvel, seria que tipo de dado? Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo também. Quali, né? Então você tem lá o Fiat, você tem lá a Hyundai, tem agora o BID e tudo mais, né? Número de pessoas... Ui, rapaz, esqueci de tirar assim. Número de pessoas que são favoráveis à pena de morte. Seria que tipo de dado? Quantitativo. Quantitativo. 1, 2, 3, 50, né?
Muito bem. Ana Vitória, boa noite, professor. Poderia enviar esse conteúdo em PDF? Sim, Ana Vitória, eu vou colocar isso lá no AVA, tá? Eu até falei aqui antes. Eu falei antes também do grupinho do WhatsApp nosso, tá, pessoal? Não é do módulo 4, de todo mundo, não. Dos nossos encontros, tá? Se vocês depois puderem criar, um colega que conheça o outro, cria ali um grupo, aí disponibiliza ali o link, pode até colocar aqui no chat o link. Coloca aqui o link e aí os colegas já vão entrando automaticamente, tá? Ou coloca lá no aba, se quiserem, tá? Porque aí fica mais fácil o nosso contato. E aí, se tiver esse grupinho do WhatsApp nosso, o que acontece? Eu falei para vocês, normalmente eu não participo do grupo com os alunos, porque eu sei que eu não gosto de ficar à vontade, gosto de conversar, etc. Mas eu preciso só ter contato com um, que aí eu mando os materiais para esse colega e esse colega distribui para os demais, tá? Com isso aqui, por exemplo, e outras coisas que a gente vai compartilhar, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. São 8h05. A gente vai parar para o intervalo agora, como a gente faria lá no presencial, e eu vou falar só da apresentação dos dados, né, dos tipos de gráficos que podem existir, e aí eu dou um tempinho para vocês trabalharem num dos casinhos que eu já mandei para vocês, aí a gente discute e a gente encerra esse nosso primeiro encontro, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos então agora 8h05, quando for 8h20. 8h20 a gente retorna, tá? 8h20 em ponto, a gente retorna aqui, tá? Então eu vou ficar agora, vou interromper o compartilhamento. Isso, interrompi. Vou ficar aqui só na fotinha. Vou ficar no mudo, tá? Então, 8h20, o retorno aí, bom intervalo para vocês, beleza? Até já. Olá, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta. Cadê vocês? Botei aqui no chat esses slides que eu estou usando, eu já coloquei lá no Ava, tá, pessoal? No mural. Aí é só baixar de lá, ou acho que vocês recebem por e-mail também. Mas tá tudo certo. Vamos então dar continuidade aqui. O pessoal tá por aí? Bem. Tamires, pode falar, Tamires? Pois não? Tamires levantou a mãozinha. Foi sem querer, Tamires? Tá, tudo bem. Pessoal, tem o Irving colocou o chat aqui, ó, para a galera entrar no grupo. Eu vou copiar aqui, vou jogar lá no Ava também, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, copiar link. Vou jogar agora lá. Grupo da turma no Zap. Vou botar o link aqui. Acabei de postar lá. Acabei de colocar lá no mural, pessoal. Isabelle criou, mas não conseguiu compartilhar. Tá. Bom, pessoal, coloquei aqui o grupo que o Irving colocou aqui, tá? Já
já postei lá no grupo, nos avisos, tá? Do AVA. Irving, aí se você permitir, a gente pode ser o contato, tá? A gente pode depois trocar o contato e aí eu me comunico contigo e aí você distribui para as turmas, tá? Para os colegas, tá? O que a gente tiver aqui no decorrer dos nossos encontros, tá? Se você permitir. Legal? Depois você só confirma isso aí para mim. Vamos lá, pessoal. Vamos então dar continuidade aqui para a gente fechar esse nosso primeiro encontro com sucesso. Cadê o nosso PowerPoint? Onde é que eu parei? Cadê a janela? Está aqui. Muito bem. Então foi aqui que a gente parou. A gente falou dos dados, né, do tratamento e tal. E agora só para a gente fechar a apresentação dos dados, né? Dos dados, a gente falou aqui dos dados quantitativos e dos dados quali, né? Quase enrolei a língua. Então, vimos aqui alguns exemplos, né? E aqui como eles podem ser apresentados, né? Por meio de gráficos, histogramas, tabela de frequência. Então, nós temos, por exemplo, aqui uma tabela de frequência, que é uma forma de apresentação de dados. Deixa eu pegar aqui o meu... Só um minutinho. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma tabela de frequência, né? Então, perceba, aqui a gente tem lista de categorias e números de elementos em cada categoria, né? Obtida com a contagem dos elementos em cada categoria. Então, temos aqui, por exemplo, operadora Vivo, 153 milhões, Claro, 102 milhões, TIM, 51 e por aí vai. E podemos mostrar as frequências, né, em percentual ou em frequência absoluta, né? Então, assim, quando a gente tem aqui os dados, né, e a contagem desses elementos, a gente diz que isso aqui é a frequência absoluta desses elementos. E o percentual de participação no total desses elementos, a gente vai chamar isso aqui o quê? De frequência relativa. Normalmente, essa frequência relativa é apresentada em percentual, tá? Então, aqui temos, por exemplo, operadoras Vivo, que é 15, Claro 21, TIM 31, por aí vai, a Oi é 21. E aí temos aqui frequência, né? Ou seja, vamos supor, 153 milhões de usuários, Claro, 102 e por aí vai, né? Então, podemos dizer que a frequência relativa em relação a todos, né, é de 43%, 43,71% da Vivo, 29,14% da Claro e por aí vai. Aqui temos gráficos de barras, né? O que é o gráfico de barras? Isso aqui, por exemplo, o Excel gera isso aqui para a gente, pode ser desenhado à mão também, né? Então, temos aqui, por exemplo, uma empresa, número de lojas por estados. Então, ela está mostrando aqui no Rio de Janeiro tem 130, em Minas Gerais tem 20, em São Paulo tem 50. Então, isso aqui a gente chama de gráfico de barra, né? Aqui, então, voltando, a gente tem uma representação de dados, né, com a tabela de frequência, uma frequência absoluta e uma frequência relativa, a gente viu, né? Então, aqui é interessante, pessoal, que a gente tem os dados aqui numa sequência, perceba, altura 165 a 169, depois de 169 a 173, depois de 173, né, a 177. Então, a gente tem aqui, né, essas divisões aqui. Então, quem tem de 165 ao 169 são 20 pessoas, de 169 a 173, 70 e por aí vai. Então, temos aqui a frequência absoluta, né, de cada divisão dessa aqui e a frequência relativa. A gente pode apresentar esses dados em forma de tabela de frequências, né, ou em gráfico de barra, por exemplo. Então, perceba,
aqui nós temos, né, os mesmos dados apresentados em forma de gráfico ou em forma de tabela. A diferença dessa aqui para essa, né, perceba, aqui nós temos um gráfico de barras que poderia estar numa tabela. Isso aqui, evidentemente, saiu de uma tabela para ser gerado aqui. A gente faz isso no Excel, faz a tabela e gera o gráfico. Então, a gente tem aqui, perceba, 130 aqui, tem um espaço, 20. Então, não há uma sequência entre esses números aqui. São, né, isolados entre eles, são grandezas de cada situação aqui, de cada estado. Mas nesse caso aqui, há o quê? Há uma sequência entre eles. Quando isso acontece e a gente faz um gráfico, a gente chama esse gráfico aqui de barras de histograma, né? Ele segue uma sequência aqui. Veja que não tem uma distância entre as barras, né? Porque elas seguem uma sequência entre elas. Então, quando esse gráfico de barras, né, ele tem uma sequência, né, de um colado no outro, a gente chama esse gráfico aqui de histograma. Então, toda vez que eu ouvir falar num histograma, ele tem é como se fosse um histórico, ele tem uma sequência, né, de números, não há um espaço, né, não há um hiato entre eles, tá? Aqui um gráfico de Pitts, né, mostrando aqui uma frequência relativa, né, por exemplo, a altura, aliás, voltando aqui, né, estou utilizando o mesmo exemplo, né, a altura dos alunos de uma academia de ginástica, né, 1,65 m a 1,69 m. Então eu mostrei a tabela de frequências, mostrei o gráfico de barras com a frequência absoluta, olha aqui, ó, 20, 70, 40, e eu posso mostrar esses dados aqui, né, com um gráfico numa frequência relativa, ou seja, só com os percentuais. Mas quando é que eu faço um, quando é que eu faço outro? Depende para quem ou como você quer usar essa informação, tá? Se você julgar que essa informação, você vai apresentar essa informação, ela vai ser melhor entendida de forma relativa, com percentuais, você faz um gráfico de Pitts, né? Não, eu acho que essa informação ela é melhor compreendida em dados absolutos, ou seja, a quantidade de pessoas. Então, você apresenta um gráfico, né, um histograma, tá? Então, assim, a tabela, normalmente, ela vai gerar os gráficos no Excel ou nos outros programas mais sofisticados, mas o Excel perfeitamente resolve isso para a gente, né? A gente vai sempre começar usando o Excel. E vocês vão ver nos nossos encontros, você vai dar um comandozinho de nada aqui, ele vai gerar aquilo ali, né? Tem gente que, quem sabe usar, sabe o que eu estou falando, né? Você vai marcar aqui, pum, vai clicar, vai dar um clique e vai gerar aquilo ali, na hora, né? Então, ou seja, dependendo de como você quer passar a informação, às vezes até a tabela resolve, né? Não, a tabela resolve. Não, eu quero passar, eu quero criar um impacto, né, nessa informação. Só que eu acho que de forma absoluta resolve mais do que de forma relativa. Então, beleza. Então, bota aqui, né? Legal? Então, você que vai interpretar qual a melhor forma de você apresentar a informação, tá? Ou de forma absoluta ou de forma relativa. Nesse caso aqui, você pode usar o gráfico de barras ou o gráfico de Pitts. Você que vai decidir. Não tem assim, qual que eu devo usar? Não, qual que você acha melhor, que vai transmitir melhor aquilo que você quer informar, né? Aqui outro gráfico de pizza, né? Preferência por estado, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Eu, hoje em dia, eu não sei se eu falaria isso aqui não, mas tudo bem. Então, para os entrevistados, São Paulo é o segundo mais maravilhoso, sei lá, é uma bobagem. Gráfico de Pareto, né? Tem esse nome aqui. Assim, vamos voltar esse primeiro gráfico aqui de coluna, né? Então, ele está na ordem que os dados foram apresentados na tabela, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Então, obedeceu a ordem lá que os dados foram coletados e apresentados na tabela, tudo bem. Mas eu quero apresentar em forma de aquele mesmo dados ali em um gráfico de Pareto, né? É só um modo de apresentar o dado.
ou seja, apresentamos a mesma coisa, só que utilizando, né, o diagrama de Pareto, ou seja, começa do que tem mais informação para o menor, tá? Vira uma escadinha. Legal? Então, só para conhecer aqui, se ouvirem falar. Aqui são a apresentação de dados, normalmente quant, né? São o gráfico, são gráfico de dispersão. Quando a gente falar em dispersão, a gente vai... Vocês não vão fazer isso não, tá, pessoal? Até porque o que vocês precisam entender de estatística para o módulo, vocês não precisam entrar nesse detalhe aqui não, nem vou pedir para vocês fazerem isso. Mas eu vou mostrar em que situação você pode analisar isso, se surgir para você, como você interpretar, tá? Então, isso aqui são gráficos que são gerados pelos programas, né? O SPSS, até o Excel apresenta isso, tá? Regressão simples, regressão múltipla, etc. Tá? São normalmente dados de dados quant, né? São apresentados. Isso aqui é chamado de scatterplot, né? O gráfico de dispersão. Você tem uma linha aqui média e como os dados estão dispersos, né? Essa linha aqui, vocês vão entender isso mais para frente. Aqui um outro tipo de gráfico chamado gráfico de bolhas, né? Eu confesso que eu nunca vi um gráfico de bolha. Eu até acho, mas enfim, existe, né? Só para mostrar para vocês que existe um gráfico de bolha. Acho meio lúdico isso aqui. Talvez mais para brincar do que para informar. Aqui um gráfico de linha, né? Então aqui salários dos alunos do curso de graduação, né? Então a administração ganha mais, olha, 1.500, educação física 950, por aí vai. E aí tem aqui, por exemplo, né, alunos de administração, aqui é o 1, depois educação física, né? Por aí vai. Aqui um outro tipo de gráfico, gráfico de rosca, né? Percebam que esse gráfico aqui ele está mostrando a frequência absoluta, poderia mostrar a frequência relativa também. Como eu falei, né? Você que vai definir como você quer mostrar os dados, né? Como você quer que eles sejam vistos, como você quer que o impacto que aquilo cause para você transmitir a informação. E apareceu um slide aqui com exercícios. Isso aqui a gente vai trabalhar no próximo encontro, tá, pessoal? Só para a gente... Antes da gente continuar aqui, eu queria ouvir de vocês. Alguém quer fazer alguma colocação? Por enquanto está tudo bem? Vocês acham que estão conseguindo me acompanhar, compreender? Eu sei que é um assunto que vocês não veem há muito tempo, estatística, mas está dando para acompanhar? Como é que tá? Esse nosso primeiro contato. Alô? Ana Vitória? Podem falar se quiser também. Podem até aparecer se quiserem, hein? Ah, que bom. Beleza. Vamos fazer uma coisinha. Obrigado, Vitória. Vamos fazer uma coisinha só para a gente fechar com chave de ouro esse nosso primeiro encontro. Eu mandei para vocês Aliás, eu não sei se vocês já... Eu vi aí que o Irving fez o grupo, eu não sei se vocês já entraram no grupo. Eu tenho aqui... Eu mandei lá no nosso primeiro contato no AVA a folha com os casos, né? E aí eu vou compartilhar aqui. Eu queria só que a gente fizesse só um hoje, só o primeiro. Vou dar um tempinho aqui para a gente discutir. E aí, o que eu queria combinar com vocês? E eu queria que vocês fizessem, tá, pessoal? Para a gente manter sempre esse nosso nível. Deixa eu abrir aqui cadê? Estatística e exercícios. Eu mandei para vocês essa folha. Ela tem 5 casos, tá? Como eu falei para vocês,
a gente vai trabalhar sempre nesse esquema, tá? Nessa vibe aí. A gente vai comentar, a gente está trabalhando alguns conceitos, mas a ideia é que a gente pratique bastante, tá? Então aqui nós temos esse primeiro casinho aqui, tá? Com 3 perguntinhas. Eu queria que vocês tentassem fazer só esse primeiro, hoje. E aí nós temos o caso 2, caso 3, caso 4 e caso 5. Aí esses casos eu vou pedir para vocês tentarem fazer para a gente discutir lá na próxima segunda-feira em Campo Grande, tá? Se Deus quiser, estarei com vocês presencialmente. E eu queria saber se todos estão aí todos conseguiram baixar. Quem não baixou, tá lá no AVA, tá? Eu botei em anexo ao primeiro contato lá, bem-vindo, né? Se alguém já baixou aí, já criou o grupo, por gentileza, compartilhe. Mas eu vou deixar aqui também, tá? Eu vou deixar... Cadê? Eu vou deixar ele aparecendo aqui. Aí tá aqui, ó. A tabela a seguir mostra a remuneração dos altos executivos, CEOs. Aqui o que significa CEO, né? A classificação por setor, as vendas anuais e os dados da avaliação da remuneração dos CEOs, né? Dos diretores aí. Versus o retorno dos acionistas para as empresas. Uma avaliação 1 da remuneração do CEO versus retorno dos acionistas indica que a empresa está num grupo de empresas que tem a melhor relação. Então, aqui tá, é o que ele diz aqui, né? Então, por exemplo, a General Mills, né, que é a empresa de alimentação, tem essa melhor relação aqui, 1. E a 5 é que tem a pior. Então, por exemplo, a Coca-Cola teria a pior relação, tudo bem? E aí temos aqui, né, os elementos, né? Temos as variáveis e tudo mais. Hoje a gente discutiu sobre isso, né, o que é variável, o que é uma variável quantitativa, o que é qualitativa. Então, eu queria, nessa situação aqui, que vocês identificassem para mim quantos elementos existem nesse conjunto de dados, quantas variáveis existem nesse conjunto de dados e quais são as variáveis qualitativas e quais são as quantitativas. E aí vamos dar aí uns 10 minutinhos para isso. Tá bom? Tudo bem? Vocês conseguem? Vamos tentar, pessoal? Dez minutinhos, então, para a gente terminar esse casinho aqui. E... Opa! Calma aí. O que aconteceu aqui? Vocês fazerem esse casinho e a gente corrigir e finalizar. Vocês estão vendo aí, pessoal, o Word? Não sei o que está acontecendo aqui. Sim. Tá ótimo, então. Vamos lá. Deixar vocês trabalharem aí. Então, a tabela a seguir mostra... É isso aí, Irving. Então, a tabela mostra a remuneração dos altos executivos, né, de 10 empresas. Então, tem a Baker Trust, Coca-Cola, Motorola e outras mais. A Sears, que não existe mais no Brasil, né? E muito mais. Aí tem aqui ele diz que numa avaliação da remuneração, ele diz que 1 é a melhor relação, né, entre remuneração e o retorno de acionista, e 5 seria a pior. Então, ele pergunta aqui, quantos elementos tem nesse conjunto de dados, né? Então, a gente poderia dizer que temos 10 elementos, correto? Como disse aí o Irving. Tudo bem? Elementos. Tudo bem, pessoal? Dúvida? 10 elementos aqui que nós estamos avaliando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas variáveis existem nesse conjunto de dados? Para vocês, quantas variáveis estão sendo analisadas referente a esses 10 elementos?
Alô? Quantos elementos? Ivan, setor... Aliás, quantas variáveis, perdão? São quantas, né? Aí o Ivan falou aqui, setor... Cadê os demais? Cadê os colegas? Cadê vocês? Professor, Oi? eu coloquei duas variáveis, que é a qualitativa e a quantitativa, está presente na tabela. Não, beleza, mas quais são? Quantas variáveis existem aqui nesse conjunto de dados? Tem variáveis qualitativas e quantitativas. Legal, é o que vai responder. Ah, tá, entendi. Aí seria a remuneração, o Uma, setor, as vendas e outras. exatamente. 2, 3 e 4. Então, E as, resposta aqui, isso. 4 variáveis. Muito bem. Ah, tá, show. Eu inverti, então. É. Aí agora ele quer saber o seguinte, dessas 4 aqui, quais são qualitativas e quais são quantitativas? Vamos botar aqui embaixo assim. São duas quantitativas, Não, beleza, vamos que identificar. é Vamos identificar as quali. Para vocês, quais são as qualis aí? Lembre que quantitativo está relacionado a número, né? E a quali, a qualificação, a qualidade. Bora, pessoal, temos quase 40 colegas. Onde estão vocês? Quais são as variáveis quali e quais são as variáveis quant? O Mayan falou quantitativo, remuneração e vendas. Remuneração e vendas. Concorda aqui com o Mayan. Quantitativo, remuneração e vendas. Remuneração e vendas. Concordo. Aí a Karen falou remuneração e vendas também, né? Tá. Aí o Lucas, qualitativa, setor, quantitativa as demais. Aí, olha só, o Lucas, ele disse que remuneração, essa comparação aqui, ele falou que é quant. Por que não é quant, Lucas? Olha só. Aqui, então, aqui aqui deixa eu ver aqui. Remuneração e vendas, está aqui. Essa primeira aqui. Aqui, remuneração versus retorno e setor. Por que remuneração? Aqui, pessoal. Por que remuneração versus setor? Esse camarada aqui é quali, mas tem números, né? Veja bem, não é só porque tem número é que eu vou chamar uma variável de quantitativa. Veja bem, esses números aqui não estão representando uma quantidade, e sim o que? Uma qualidade. Ele está dizendo aqui que quando o retorno for
melhor, aliás, quando a relação entre a remuneração e o retorno for a melhor, ele dá um número 1 para isso. Então, ou seja, ele está o quê? Qualificando. Então, em vez de número 1 aqui, eu poderia escrever ótimo. Não poderia? Ótimo. O 4, o 2 eu poderia dizer muito bom. O 3 eu poderia dizer bom. O 4 eu poderia dizer razoável. E o 5 eu poderia dizer ruim. Não poderia? Então, nesse caso aqui, né, apesar de eu ter números, mas esses números aqui não representam uma quantidade, sim uma qualidade. Legal? Beleza? Então, o Irving, remuneração dos altos executivos. Isso, qualitativo. É isso aí, Irving. É isso que eu estou falando aqui. Beleza? Legal, pessoal? Então, esse primeiro casinho aqui, só para a gente brincar um pouquinho com o que a gente conversou hoje. A ideia dos nossos encontros é a gente trabalhar assim, tá? A gente conversar e tentar botar na prática. Eu não quero que vocês decorem nada, quero que vocês entendam e apliquem, porque essa é a finalidade do módulo, né? Vocês estavam vendo aí que eu estava compartilhando, não? Não sei se vocês estavam vendo. Não, né? Ah, desculpa, Tamires. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui. Me perdoem, eu estava falando, tá? Eu pensei que vocês estavam vendo isso aqui. Estou botando aqui agora, tá? Me desculpe. Esse aqui, ó. Esse é o primeiro que eu corrigi aqui. Vocês falaram comigo. Esses aqui. E as variáveis, né? Aí eu estava discutindo isso aqui com vocês, ó. Aqui, né? Essa relação aqui é uma relação de qualificação. Ou seja, o 1 representa o ótimo, não é? E o 5 representa o pior. Então, apesar de ser um número, ele está qualificando essa relação e não dando uma posição numérica. É isso que eu quis dizer, tá? Aí eu escrevi aqui embaixo, ó, os quais remuneração versus retorno, que a gente estava discutindo aqui, e o setor, né, que está dando uma qualidade, um nome, e a quantitativo, a remuneração, né, e o valor em vendas. Tudo bem? Desculpa aí, eu achei que eu estava compartilhando isso com vocês. Pessoal, então é isso. Foi um prazer ter vocês aqui nesse encontro. Tivemos quase todo mundo aí, já saíram alguns. Espero na próxima semana a gente se encontrar lá em Campo Grande. Vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Tá? O meu contato, vocês podem conversar comigo lá no mural do AVA. Vocês podem conversar comigo pelo e-mail, que é o igual de vocês, né? Só que o meu é Lawrence, que é o meu segundo nome aí, né? @souniswan.edu.br. E desejo a vocês aí um ótimo semestre de 2025. Espero que a gente nós façamos ótimos trabalhos, tanto de estatística e na parte de custos, e me coloco à disposição, né, no que eu puder ser útil a vocês aí durante o semestre, ok? Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Vocês estão por aí ainda? Espero que tenham gostado desse nosso encontro. E depois eu vou disponibilizar essa gravação lá para os colegas que não puderam participar hoje aqui, infelizmente, com a gente. Legal? Aqui eu vou encerrando essa gravação. Cadê? Encerrar a gravação. Isso. Boa noite a todos, pessoal.